Cultura Urbana de volta, hoje com Paulo Ponzi da Pax Film, que é um projeto de produção de filmes de baixo orçamento. Paulo, me diz uma coisa, como garantir a qualidade técnica dessa produção, já que os equipamentos são caros? O equipamento de cinema é caro, né? Se você quiser usar uma grua é um equipamento caro. Como é que se garante a qualidade técnica aí? Um filme, basicamente, pelo menos é o que a gente acredita, um filme, basicamente, por se tratar de audiovisual, é basicamente imagem e som. Enquanto imagem, ele precisa de alguns recursos de iluminação, que podem ser artificiais ou podem ser recursos naturais, como, por exemplo, a luz do sol. Em relação a som, existem alguns equipamentos básicos de captação do som direto. Você grava direto no set e depois existem algumas formas que você trabalha a mixagem desse som, que pode ser na sua casa. Hoje existem programas para você usar no seu computador pessoal. Então você consegue fazer um filme com uma qualidade básica, e eu não estou falando se é boa ou se é ruim, uma qualidade básica, usando praticamente equipamento que você pode ter sendo seu mesmo, não precisando adquirir isso numa grande produtora. A questão do cinema, como você vê num set, por exemplo, é muito comum, principalmente no cinema americano, e a gente copiou muito esse sistema de produção. Você entra num set e é aquele universo de equipamentos. São trilhos, são gruas, como você falou, são cachoeiras e spots de luz, 200 spots de luz. Isso, na verdade, o que define é a estética do diretor. O diretor, na verdade, não precisa daquele equipamento. Ele definiu que para o filme dele, para aquela cena, ele quer aquela iluminação, ele quer aquele movimento de câmera. Mas a grua não é fundamental, nunca foi, não há regra que diga que precisa fazer cinema com grua. Beleza, vamos agora ficar aí com Vinícius Terra, com Bossa Rap. Roda aí. Cidadão de classe média baixa, assim um senso me disse, isso não me rebaixa, pois assim me atingisse, eu vivo numa balança abstrata, irmão, numa condição a todos igualitária, então, vendo quem ama, vendo quem mata, assim a minha área, mesmo em Ipanema ou em Pavuna, não precisa jogar runa, porque os olhos já não podem ver, são coisas que o coração nunca irá entender, é o que eu tento passar para vocês, então, e pras senhoras e pros senhores, neste palco onde muito foram os atores, eu trouxe as flores e as dores do espinho aí, em forma de rosa ou pela prosa, como manda o figurino, na corda bamba eu vou seguindo, trilhando esse caminho fora dos trilhos, portanto, atenção, me dê licença que eu estou entrando em cena, me dê licença que eu estou entrando em cena, me dê licença que eu estou entrando em cena, me dê licença que eu estou entrando em cena, me dê licença que eu estou entrando em cena, vai, entrando em cena, entrando em cena, entrando em cena, entrando em cena, entrando em cena. Entrando em cena, fazendo um outro esquema, baixada a linha, 2 compasso, 2 por 2, partiu. Sem nenhum problema, é o que sigo, é o que me persegue, isto é bossa rap, isto é tão natural, mais do que fundamental. Um banquinho, um mic, um par de picapes, se não tiver caneta, logo recorra ao lápis, apresentando um outro som, limpando seus ouvidos, voltando antigo estilo do tipo daquela época, que o disco muito antes, sem mercado, ainda era cultura, sem pretensão alguma de causar grandes rupturas, e para gerações futuras eu peço licença e me explico, na total decência, com total transparência, porque a bossa rap, amigo, a bossa rap, humildemente, está entrando em cena, entrando em cena, entrando em cena, Me dê licença que eu estou entrando em cena, me dê licença que eu estou entrando em cena, me dê licença que eu estou entrando em cena, me dê licença que eu estou entrando em Me dê licença que eu estou entrando em cena, me dê licença que eu estou entrando em cena, me dê licença que eu estou entrando em cena, me dê licença que eu estou entrando em cena, me dê licença que eu estou entrando em cena, vai, entrando em cena, entrando em cena, entrando em cena, entrando em cena, entrando em cena.
Uma questão séria que a gente tem hoje no mercado cinematográfico é a questão da distribuição. Né? Hoje em dia, poucos filmes conseguem entrar, filmes brasileiros conseguem entrar no grande circuito, os filmes aí da Globo Filmes, geralmente são os que conseguem uma distribuição maior, porque a concorrência com o mercado com o cinema americano é uma concorrência bem desleal, né? Como que vocês vão trabalhar essa questão da distribuição? A distribuição é considerada o gargalo da produção cinematográfica, você tem razão, Ricardo. Mas eu não acho realmente que a distribuição seja um problema. Enfim, eu vou falar primeiro da distribuição realmente, que foi a sua pergunta. A distribuição hoje, no Brasil, existem 2.000 salas de cinema. Dessas 2.000 salas, existem cerca de 110, agora parece que passando para 140 salas com exibição digital. As grandes majors americanas, que são as consideradas as grandes produtoras, os grandes estúdios, eles trabalham tanto com a produção, ou seja, eles fazem os filmes, como eles trabalham com a distribuição dos seus próprios filmes. Então, os grandes filmes que trabalham com Tom Hanks, que trabalham com Tom Cruise, que trabalham com Angelina Jolie, todos eles, já na produção, eles já têm a distribuição garantida. Eles não são donos das salas de cinema, até porque não é permitido desde 56 nos Estados Unidos, não é permitido isso. Mas eles tendo a distribuição, eles podem negociar pacotes de filmes. Eles chegam no Cinemark, ou eles chegam no Severino Ribeiro, e eles dizem, eu tenho um filme do Tom Cruise que você quer muito porque vai lotar o seu cinema. Só que eu só vou dar ele pra você se você comprar os meus outros 2, 3, 4 e 5 filmes no mesmo pacote. Essa é a concorrência desleal. Como existe uma concentração de poder em torno dessas grandes produtoras, eles então podem negociar diretamente com as salas de cinema e bloqueiam todo o resto da outra produção independente, que a gente chama, que não é de mídia. Tá, e como romper isso? Pois é. Como romper esse bloqueio? Como é que se rompe esse bloqueio? Eu acho que o fundamental é voltar os olhos, de novo, para a mídia digital. Agora a gente não está falando em relação à produção, eu vou falar em relação à distribuição e exibição. O que acontece nessa mudança de transformação de projeção, de película para digital? Você, em primeiro lugar, você não precisa de cópia em película. Porque até pouco tempo eu posso fazer um filme totalmente em digital, mas eu preciso transformar ele para película para poder exibir ele. Então eu preciso de uma cópia em película, que custa hoje cerca de R$4.000 no Brasil, para cada sala de cinema que vai ser exibido esse filme. No momento que eu tenho 110 salas que têm projeção digital linkadas por satélite, eu preciso ter uma cópia em um HD, que não é nem uma cópia física, e por satélite eu passo para quantas salas de cinema eu quiser. No momento que eu consigo fazer isso, eu mudo a logística. Por quê? Se eu não investir dinheiro numa cópia, eu não preciso ter aquele dinheiro investido obrigando o retorno a vir daquela sala de cinema. R$4.000 naquela sala de cinema de Copacabana, eu preciso que aquele filme se pague para poder pagar aquela cópia, senão eu já estou no prejuízo. Então eu posso exibir um filme só na segunda e na quarta e na sexta às 2 horas da tarde. Eu não tenho prejuízo, eu não tenho compromisso nenhum com o volume de exibição naquela sala de cinema, porque ele já entrou lá sendo pago, a própria exibição dele. Então no momento que você incentiva a distribuição e a projeção em digital, o governo deveria estar fazendo isso, parece que está começando a abrir os olhos para isso. No momento que eu faço isso, eu crio uma nova logística. E aí eu crio um outro mercado que não é esse que existe hoje com as majors funcionando. Então o meu filme, quando ficar pronto, os 10 filmes, todos eles vão ser trabalhados de outra forma que não que é distribuído hoje. Vai ser distribuído em Pelotas, no Maranhão, em Brasília, automaticamente por um sistema de satélite, sem custo de cópia e com negociação direta por dono de sala de cinema, que não necessariamente, como não são dos grandes multiplex, eles podem negociar direto comigo e vão querer exibir o filme nos dias especiais da semana. Beleza. Vamos assistir aqui agora uma matéria de um grupo que é exemplo aí dessa persistência, dessa ação revolucionária que vocês estão pretendendo fazer com o cinema, que é o Nós do Morro. O grupo de teatro Nós do Morro completa 20 anos de sucesso com a montagem de Os Dois Cavaleiros de Verona, de William Shakespeare. Roda aí. É um privilégio, né? Tá fazendo Shakespeare de uma maneira tão popular, tão brasileira, que na verdade é a proposta de Shakespeare mesmo. Shakespeare escrever pro povo e Nós do Morro fazendo, nada mais do que justo. A vida é feita pra viver, amores vão pro coração. E
Então, o que você achou? Pra ser sincera, Dona Gina não me agrada, não. Este momento de 20 anos que a gente percebe que a gente já ganhou um mercado de trabalho e nós podermos ter essa essência como referência de que a atitude é importante, que o respeito ao próximo é importante, né? E você vê esses meninos, esses filhos crescerem com essa atitude, é um motivo de muito orgulho pra gente, né? E eu me sinto privilegiado em estar nesse espetáculo que o Guti voltou a dirigir e acabar virando meio que um referencial para os jovens e para as crianças de que não precisa, nunca desista do sonho que pode acontecer. E o que eu estou vivendo hoje é um sonho. É isso aí, no próximo bloco, mais clipe, Paulo Pões continua com a gente, não saia daí. TV Alerj, aqui a juventude tem poder.